Olá pessoal, aqui é o professor Jonathan, professor do IFPR. Nessa videoaula eu vou realizar a resolução de um exercício que nós trabalhamos em sala de aula relacionado ao custeio por absorção, sobre como calcular o custo de um determinado produto quando nós temos uma situação que a empresa fabrica mais de um produto. Tá? Nessas situações a gente tem alguns custos indiretos aos dois produtos, os quais nós temos que ratear para os produtos fabricados. Tá? Então, siga o vídeo que eu vou fazer o passo a passo da resolução desse exercício. Tá? Então, vamos ver aqui quais eram as informações que nós tínhamos no exercício. Nesse nosso primeiro exercício, nós tínhamos a situação de uma empresa que ela fabricava dois tipos de caiaques, o caiaque Standard e o caiaque Gold. Tá? Vamos primeiro ver o que o exercício pedia para nós resolvermos. O exercício aqui na letra A dizia para a gente calcular o custo total e unitário de cada produto. Tá? Então nós temos que calcular qual foi o custo de fabricação de cada um dos dois produtos, o custo total para fabricar cada produto e também o custo médio unitário de cada produto que eu fiz. Tá? Então quanto custou cada caiaque Standard e quanto custou cada caiaque Gold. Isso é o que perguntava aqui na letra A. Tá? Na letra B, pedia para nós determinarmos o custo do produto vendido e o custo do produto a ser mantido em estoque. Tá? Então aqui nós temos que calcular o CPV, custo do produto vendido, daquelas unidades que eu vendi, quanto eu gastei para produzir aquelas unidades que eu vendi. E pedia também para eu informar qual seria o valor do custo dos produtos que estão em estoque. Quanto que eu gastei para produzir as unidades que eu não vendi nesse ano, mas que ficaram em estoque para vender no ano seguinte. Por fim, na letra C, pedia para nós calcularmos o resultado da empresa, o lucro ou prejuízo que ela teve no ano de 2022, vendendo esses caiaques. Tá? A partir dessas informações, vamos analisar quais são as informações apresentadas aqui para a gente no exercício. Na tabela 1, nós temos as informações sobre preços e volume de vendas dos dois produtos. Tá? É apresentado o preço de venda do produto, o volume de vendas que eu tive no ano e também uma informação de impostos que eu pago na venda desses produtos. Essas informações aqui, nós não vamos precisar delas para calcular o custo de fabricação dos produtos. Então, elas não são levadas em consideração para resolver a letra A. Tá? Essas informações aqui, eu vou usar elas apenas na hora de calcular a demonstração do resultado da empresa, na hora de calcular o lucro ou prejuízo. Porque elas são informações apenas aqui, sobre preço de venda e quantidade vendida. Tá? A quantidade vendida eu até uso para fazer o cálculo do CPV e também do cálculo do custo do produto em estoque. Mas para o cálculo do custo de fabricação, eu não levo em consideração essas informações. Tá? Preço de venda e volume de vendas não são relevantes para a gente calcular o custo de fabricação. Para calcular o custo de fabricação, eu vou precisar saber quantas unidades eu fabriquei e quais foram os custos dessa produção. Os custos lá variáveis e custos fixos. Tá? Então vamos ver o que nós temos de informação na tabela 2. Na tabela 2 nós temos os dados da produção. Tá? Então aqui é informado para a gente, custo de matéria-prima por unidade fabricada. Tá? Então o caiaque Standard eu tenho R$800 de matéria-prima que eu gastei para fabricar ele, enquanto que o caiaque Gold eu gastei R$1.000 em matéria-prima. Custo de mão de obra direta, ou seja, mão de obra ali diretamente relacionada à fabricação de cada produto, por unidade também. R$300 para fabricar o caiaque Standard e R$600 para fabricar o caiaque Gold. Volume de produção, 3.000 unidades do Standard, 1.000 unidades do Gold. Área ocupada na fábrica, 600 metros quadrados para o caiaque Standard e caiaque Gold, 400 metros quadrados. O que é essa área ocupada?
É a área, imagine que a empresa fabrique esses dois caiaques no mesmo barracão industrial. E aí ela tem máquinas aí específicas, né, que ela usa para fabricar o caiaque standard e algumas máquinas ali, um espaço específico para fabricar o caiaque gold. O espaço específico do standard é de 600 metros quadrados para guardar matéria-prima, máquinas, outras coisas relacionadas à fabricação desse produto específico, né, ocupa-se uma área de 600 metros quadrados, enquanto que o do Gold 400 metros quadrados. Tá? Essa informação aqui, ela pode ser interessante, né, se a empresa ratear, por exemplo, os seus custos indiretos pela área ocupada na fábrica. Se ela ratear dessa forma, a gente pode usar essa informação como critério de rateio. Tá? Mas vamos ver qual vai ser o critério de rateio que a empresa vai usar nesse caso. Tá? E aí nós voltamos essa informação ou deixamos ela de lado. Tá? Na tabela 3, nós temos aqui a informação sobre a estrutura de custos e despesas da empresa. Tá? E aí o que é informado para a gente? É informado que os custos fixos indiretos de fabricação, o total do ano todo foi de R$1 milhão. Tá? E é informado também para nós que o critério de rateio desses custos indiretos será o volume de produção. Tá? Então veja que nesse caso aqui, o exercício diz para nós que os custos indiretos aos dois produtos, né, aqueles custos comuns aos dois, é no valor de R$1 milhão e que o rateio deles deverá ser feito pelo volume de produção de cada produto. Tá? Então, na hora de fazer o rateio, a gente vai olhar quanto foi fabricado de cada produto e isso vai ser o nosso critério na hora de distribuir esses custos indiretos aos dois produtos. Beleza? É informado também que as despesas gerais, exceto os impostos sobre as vendas, é no valor de 200 mil. Tá? Essa informação eu também só vou levar ela em consideração na hora de fazer a demonstração do resultado. Tá? Porque na hora de calcular o custo de fabricação, as despesas não entram no cálculo. Tá? Despesa é um gasto que nós temos que não está relacionado à fabricação do produto. Ela está mais relacionada à administração da empresa, a gastos com vendas, pagamento de juros. Tá? Então ela não entra como custo de fabricação. Beleza? Bom, já lemos aqui quais são as perguntas, né, que o exercício requer que nós façamos a resolução. Então, vamos já fazer aqui a resolução. Eu irei resolver esse exercício no Excel. Tá? Então, para deixar até mais fácil aqui para vocês irem acompanhando a resolução. Tá? O que nós temos que fazer, por primeiro, quando nós temos uma situação em que a empresa fabrica mais de um produto? O primeiro passo para resolver uma situação como essa, um problema como esse, é identificar quais são os custos diretos e quais são os custos indiretos a cada produto. Tá? Lembrando, né, os custos diretos são aqueles que eu consigo alocar a um produto, que eu consigo identificar que pertencem exclusivamente a um produto, ou que eu consiga alocar a eles de uma forma clara e objetiva. Tá? Os custos indiretos são aqueles que são comuns aos dois produtos e que eu não consigo falar que esse custo pertence exclusivamente a um ou exclusivamente a outro. Tá? Geralmente, quando nós temos uma medida de consumo de cada produto, ou melhor, quando nós temos uma medida de consumo dos custos por cada produto, ele é um custo direto, porque eu consigo dizer assim, olha, para fabricar uma unidade de tal produto, eu consumi tantos reais de custo desse item, né, desse material, por exemplo. Tá? Nesse nosso caso aqui do exercício que nós temos, serão custos diretos o custo da matéria-prima, tá? Porque eu consigo medir, olha, que cada unidade do caiaque standard eu consumo R$800 de matéria-prima, tá? Enquanto que o do Gold eu consumo 1.000.
E também será custo direto o custo com a mão de obra, porque cada unidade que eu produzo de um e de outro caiaque, eu consigo medir quanto eu gasto com mão de obra. Tá? Especificamente aqui o Standard de R$300 e cada unidade do Gold R$600. Tá? Então assim, olha, sempre que eu consigo identificar quanto cada produto consome de um determinado item de custo, esse custo será direto. Tá? Quando eu não consigo identificar e esse custo ele é comum, ele beneficia dois ou mais produtos, aí o custo será indireto, beleza? Nesse caso aqui então, olha, que nós teremos como custos diretos serão apenas o custo com matéria-prima e o custo com mão de obra direta, tá? Nesse caso aqui, ambos também são custos variáveis, né? Porque eu consigo identificar aqui, olha, para produzir uma unidade do Standard, eu vou gastar R$800 de matéria-prima. Se eu fabricar duas, será 1.600. Se eu fabricar três, 2.400 e por aí vai, tá? E o que nós temos aqui de custos indiretos? Nós temos esses custos fixos e indiretos de fabricação, no valor de R$1 milhão. Tá? Nesse caso, o exercício mesmo já está dizendo para a gente, né? Olha, esses aqui são custos indiretos, tá? E aí fica até mais fácil a gente identificar o que é custo direto e indireto, tá? Então vamos lá. Como o primeiro passo é fazer essa identificação, já realizamos essa identificação, tá? Já realizamos esse passo, que é identificar que custo direto aqui vai ser a matéria-prima e a mão de obra, né? Nosso custo variável, né? E o custo indireto será no valor de R$1 milhão. Eu vou colocar aqui no Excel, olha, só para a gente ter uma organização, né? O nosso valor de custos indiretos de fabricação. Vou chamar eles aqui de CIF, tá? Qual é o valor deles? É no valor de R$1 milhão, tá? Deixa eu colocar aqui assim, beleza? Já conseguimos aqui fazer, né, a identificação dos custos indiretos de fabricação. Beleza. Qual seria o segundo passo? Alocar os custos diretos aos seus respectivos produtos, tá? Então, olha, já que nós identificamos, né, qual que é o custo direto de cada produto, que no caso aqui são os custos variáveis, né? A gente agora precisa calcular qual é o valor dos custos diretos de cada produto, ou seja, do Standard e também do Gold, tá? Então vamos aqui, ó, fazer esse cálculo, ó. Cálculo dos custos diretos de cada produto. Tá? Então eu vou começar aqui com o nosso caiaque Standard. Percebam que aqui, olha, os nossos custos diretos, eles são também os custos variáveis. É comum isso acontecer, tá? Porque os custos variáveis, a gente tem uma medida de consumo deles por cada produto, tá? Então, geralmente, mas não sempre, porém quase sempre, né, geralmente, os custos variáveis eles serão diretos também, tá? Por conta disso, eu vou chamar aqui na hora de resolver, olha, eu vou chamar aqui de custos indiretos. Eu vou chamar de custos variáveis, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, custos variáveis, ou melhor, custo variável unitário do caiaque Standard. Vou colocar aqui o valor, quanto que vai ser, olha, R$800 mais 300, tá? Então, olha, 800 mais 300 vai dar 1.100, certo? Ajustar aqui, tá? Qual foi o volume de produção que nós tivemos aqui do caiaque Standard? Nós produzimos 3.000 unidades, tá? Então, ó, 3.000, vou colocar aqui assim, unidades, tá? Qual vai ser o custo variável total
de produção do caiaque Standard vai ser R$ 1.100, que é o custo unitário de cada produto, do Standard que eu produzo, né? Vezes as 3.000 unidades que eu fabriquei. Tá? Então, olha, o custo variável total de produção do Standard vai ser no valor aqui de R$ 3.300.000. Esse é o custo direto dele também, tá? Porque nesse caso aqui os custos diretos são os mesmos que os custos variáveis, tá? Vamos agora aqui para o Caiaque Gold. Eu vou copiar aqui a nossa fórmula só para economizar tempo aqui, né? Então, copiei aqui a mesma estrutura. Qual é o custo variável unitário do Gold? 1.000 de matéria-prima mais 600 de mão de obra direta, dá um total aqui de R$ 1.600. Qual é o volume de produção do Caiaque Gold? 1.000 unidades. Então, custo variável total, multiplico custo variável vezes volume de produção, totaliza R$ 1.600.000. Tá? Esse daqui é o custo direto do Caiaque Gold. Tá? Qual é o próximo passo que nós temos que fazer agora? Ratear os custos indiretos aos respectivos produtos. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora é pegar todos os custos indiretos que nós temos na fabricação do Caiaque Standard e do Caiaque Gold e dividir esses custos, né, ratear eles a esses dois produtos. Tá? Lembrando, né, aqui no nosso exercício é informado que o valor dos custos fixos indiretos de fabricação é de R$ 1 milhão. Tá? E o rateio desses custos aos produtos será feito com base no volume de produção, tá? Que eu tenho informado aqui em cima, que é de 3.000 do Caiaque Standard e 1.000 unidades do Gold. Tá? Então, vamos fazer aqui no nosso Excel, né, o rateio desses custos indiretos. Então, rateio dos custos indiretos. Tá? Eu gosto de fazer o rateio em um formato de tabela. Tá? Então, como que eu faço, geralmente? Eu informo qual é o nome do produto, aí eu coloco aqui, ó, né, Caiaque Standard, Caiaque Gold, e embaixo eu coloco aqui um total. Tá? Então, vou colocar aqui negrito, tá? Deixa eu puxar aqui e transformar isso aqui numa tabela. Beleza. Aí, quando eu faço essa tabela, na primeira coluna eu coloco o item que é usado como critério de rateio. Tá? O que eu tenho aqui, olha, como critério de rateio? Volume de produção. Tá? Então, eu venho aqui nessa primeira coluna e escrevo, ó, volume de produção. Tá? Nessa coluninha do lado, eu gosto de colocar um percentual. Tá? Porque qual que é a ideia do rateio, né, do critério de rateio? É a gente identificar um critério, tá? E aí, através desse critério, eu vejo qual é a proporção que cada produto representa nesse critério. Tá? E essa proporção que eu calculo, eu vou usar para distribuir os custos fixos aos produtos. Tá? Então, basicamente aqui, olha, quando eu for calcular o volume de produção, eu vou anotar quantas unidades que eu produzo de cada produto, tá? Calculo um total, vejo qual é a proporção que a produção de cada produto representa em relação ao total, tá? E com base nessa proporção é que eu vou distribuir os custos indiretos depois. Tá? Vamos ver aqui que vai ficar até mais fácil para entender isso. Olha, volume de produção, vou colocar aqui que é para ser unidades, né? Beleza. Então,
Agora eu vou ver aqui o seguinte, ó, quanto que eu produzo em unidades de cada produto. Tá? Então, é informado aqui, olha, que eu produzo 3.000 unidades do caiaque Standard e produzo 1.000 unidades do caiaque Gold. Faço um somatório, me dá um total de 4.000 unidades. Beleza, né? Agora, eu vou calcular aqui qual é a proporção que a produção de cada tipo de caiaque, cada produto, né, representa em relação ao total produzido. Tá? Aí vamos pensar assim, olha, como é que a gente faz esse cálculo? Eu pego a quantidade produzida e divido pelo total. Depois eu multiplico por 100 para transformar essa proporção em percentual. Tá? Então acompanha aqui, olha, igual 3.000 unidades do caiaque Standard dividido por 4.000, que é o total produzido. Tá? Eu vou colocar aqui no Excel um F4 no total para eu poder depois só replicar a fórmula para a linha de baixo sem o total aqui ser perdido. Tá? Então, olha, deixa eu transformar aqui em proporção 75%. Tá? Então, o que isso aqui significa? Que as 3.000 unidades do caiaque Standard produzida representam 75% do total produzido naquele ano, do total de caiaques produzido. Né? Vou replicar aqui para baixo. O caiaque Gold, a proporção dele é 25%. Tá? Então, olha, as 1.000 unidades do caiaque Gold representam 25% da produção total que foi feita no ano de caiaques nessa empresa. Tá? E obviamente, né, que se a gente puxar essa fórmula para baixo, o total produzido irá representar 100%. Né? Então, assim, olha, 4.000 representa 100% da produção. Né? 3.000, que são os caiaques Standard, representa 75% e as 1.000 unidades do Gold representa 25%. Tá? Então, olha, quando eu faço o rateio de um custo, né, usando um critério de rateio, como aqui no caso o volume de produção, o que eu irei fazer é espelhar a distribuição dos custos indiretos conforme a proporção que eu tenho do critério de rateio utilizado. No caso aqui eu vou pegar essa proporção de custos, essa proporção do volume de produção de cada produto e eu vou distribuir os custos indiretos espelhada nela. Tá? Então, olha, vamos lá, eu vou seguir essa proporção para distribuir os custos indiretos aos produtos. Então, assim, olha, nessa coluna do lado aqui, o que eu gosto de fazer é colocar assim, ó, custos indiretos de fabricação, CIFs. Tá? Então, ok. Vou até fazer um negócio, vou colocar assim. Joia. Tá? Então, como que eu vou preencher essa informação aqui, essa coluna aqui? No total, que é essa linha aqui de baixo, eu vou colocar o valor total de custos indiretos de fabricação. Pelo nosso exercício, esse valor será de R$1 milhão. Então eu coloco aqui, né, no nossa tabela de rateio R$1 milhão. Tá? Daí, nessa coluna aqui da direita, eu vou repetir esse percentual que eu tenho aqui calculado da proporção do volume de produção. Tá? Então eu vou colar aqui, ó, esse percentual igualzinho. Tá? Então, olha, o volume de produção, que é o nosso critério de rateio, tinha essa proporção entre os dois produtos, 75% caiaque Standard e 25% caiaque Gold. Tá? Então, na hora de distribuir os custos indiretos de fabricação aos dois produtos, eu vou usar essa mesma proporção. Tá? Ou seja,
O Kayak Standard vai receber 75% dos 1 milhão de custos fixos, enquanto que o Kayak Gold receberá 25% desses 1 milhão. Tá? Então, eu vou calcular aqui, ó. Como eu faço o cálculo agora, né? Eu faço a multiplicação. Eu pego o percentual da proporção de cada produto vezes o valor total de custo fixo. Tá? Então, aqui no Excel ficaria assim, ó, igual. Aí eu faço essa proporção, no caso do Standard, né, 75%, vezes o total, que é 1 milhão de reais. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego aqui em 750 mil para o Kayak Standard e 250 mil para o Kayak Gold. Tá? Percebo que se eu somar os dois, eu chego em 1 milhão. Tá? Isso tem que acontecer. Tá? Quando eu somo os dois valores, né, que eu atribuí a cada produto, o total tem que ser igual ao total de custos indiretos. Tá? O que nós estamos fazendo aqui então, pessoal, é alocar aquele total de custos indiretos de fabricação de 1 milhão de reais a cada um dos dois produtos. Eu estou dizendo agora, olha, que o produto A irá receber um total de 750 mil reais dos custos indiretos, enquanto que o Kayak Gold irá receber 250 mil reais dos custos indiretos de fabricação. Tá? O próximo passo que nós temos agora é seguir aqueles mesmos passos que nós já vimos antes. Né? Calcular o custo total de produção de cada produto, calcular o custo médio unitário, calcular o custo das unidades produzidas e assim por diante. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui agora o cálculo do custo total de produção de cada produto. Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui por produto, vou colocar aqui Kayak Standard. Aí eu coloco aqui, ó, custo total de produção, tá? Aí, ó, lembrando, né, quando eu falo do custo total de produção, eu vou pegar custo variável total mais custos fixos, tá? Então, olha, nesse nosso caso aqui, o que nós vamos ter, ó? Custo total de produção vai ser quanto eu tenho lá de custo variável total, 3 milhões e 300 mil, né? Mais, o que eu vou ter agora de custo fixo, tá? Eu vou ter esses valores aqui que eu rateei para o produto standard, tá? Então, olha, o que eu vou somar agora como custo fixo do Kayak Standard vai ser os 750 mil reais que foi atribuído ao Standard no rateio que eu fiz, tá? Lembrando, né, que eu tenho lá de custo fixo indireto de fabricação, ó, 1 milhão de reais, total da empresa, tá? Que deve ser rateado aos dois produtos de acordo com o volume de produção de cada um. Quando eu fiz esse rateio, eu descobri que para o produto Standard, eu vou atribuir 750 mil reais desse total de 1 milhão. Para o produto Kayak Gold, eu irei atribuir 250 mil. Tá? Então agora, na hora de calcular o custo total do Standard, eu vou somar os 3 milhões e 300 mil que eu tenho aqui, olha, como custo variável total do Standard, mais o que ele recebeu do rateio dos custos fixos indiretos, tá? 750 mil reais, tá? Que vai dar aqui, olha, um total, né? Isso aqui é dinheiro, né? Então vamos transformar aqui em dinheiro, que vai dar um total de 4 milhões e 50 mil reais. Tá? Já posso aproveitar aqui, olha, e calcular o custo unitário do Kayak Standard. Tá? Como que eu faço o cálculo do custo unitário? Eu vou pegar
custo total, tá? E vou dividir pelo volume de produção desse produto, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui e vou anotar, olha, custo, ou melhor, eu vou colocar aqui custo total. Estou falando aqui do standard, né? Custo total é isso daqui, 4.050.000. Qual foi o volume de produção do standard? Deixa eu arrumar aqui. O volume de produção foi 3.000 unidades, né? Então, custo unitário do standard aqui será 4.050.000 reais dividido pelas 3.000 unidades, que vai dar 1.350 reais por unidade. Pronto. R$1.350 por unidade, tá? Vamos fazer o cálculo agora para o Gold. Eu vou repetir essa mesma estrutura, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vocês aí podem pausar o vídeo e arrumar no caderno de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, agora estamos falando do Gold. Então vamos lá. Para fazer o cálculo agora do custo total de produção no Gold, eu vou de novo, né, somar os custos variáveis totais com os custos fixos dele, tá? O custo variável total dele nós calculamos aqui em cima no valor de R$1.600.000, tá? Então eu coloco aqui, ó, 1.600.000 mais o valor que ele recebeu do rateio de custos fixos, então R$250.000. Então, ó, R$250.000. Fazendo o cálculo, né? Vou chegar em R$1.850.000 como custo total de produção do Kayak Gold, tá? Para fazer o cálculo agora do custo médio unitário do Gold, eu tenho que dividir esse volume total de produção esse custo total de produção pelo volume de produção, né? Então, qual foi o volume de produção do Kayak Gold? 1.000 unidades. Então, eu vou dividir esse 1.850.000 por 1.000 unidades. Cheguei aqui no valor de R$1.850 por unidade, né? Então, o custo unitário do Kayak Gold vai ser R$1.850 por unidade, tá? Próximo passo que nós temos que fazer. Olha, ou melhor, deixa eu já concluir aqui, né? Com essas informações, a gente responde a letra A do nosso exercício. A letra A pede assim, ó, calcule o custo total e unitário de cada produto, né? Custo total do produto Kayak Standard, R$4.050.000. Custo unitário dele, 1.350, tá? Custo total e unitário do Kayak Gold, 1.850.000 é o custo total e o custo unitário, R$1.850 por unidade, tá? Próxima pergunta pede para a gente calcular o custo do produto vendido e o custo do produto mantido em estoque, tá? Então, novamente aqui eu vou separar por Kayak, tá? Então, ó, Kayak Standard primeiro, né? Custo do produto vendido, tá? Para calcular o custo do produto vendido, o que eu tenho que levar em consideração? A quantidade vendida do produto, né? O volume de vendas e o custo unitário dele, tá? Então eu vou preencher essas informações aqui, ó. Volume de vendas e custo unitário, tá?
Custo unitário vai ser aqui no valor de 1.350, né, por unidade, tá? E o volume de vendas é apresentado no nosso exercício aqui na tabela número 1, 1.000 unidades. Então eu preencho aqui, ó, 1.000 unidades, tá? Custo do produto vendido agora vai ser a multiplicação dos 1.000 pelos 1.350, tá? Então, olha, veja que o custo do produto vendido do Kayak Standard foi de 1.350.000, tá? O quanto eu gastei para produzir aquelas 1.000 unidades do Standard que eu vendi foi 1.350.000, tá? Calcular agora o custo do estoque, né, do Kayak Standard, tá? O custo do estoque do Standard vai ser assim, olha, eu preciso saber, né, a quantidade em estoque, preciso saber também o custo unitário, né? E aí a partir disso eu consigo calcular o custo do estoque, tá? Qual é a quantidade que eu vou ter em estoque? Veja assim, ó, se a gente teve um volume de produção de 3.000 unidades e eu vendi 1.000, significa que 2.000 unidades não foram vendidas. 2.000 estão lá no meu estoque. Então a quantidade que eu tenho em estoque é 2.000 unidades. Custo unitário é o mesmo, né, que nós tínhamos antes. 1.350 por unidade, tá? Custo do meu estoque vai ser a quantidade que eu tenho em estoque vezes o custo unitário. Então vai ser 2.000 vezes 1.350. Dá um total de 2.700.000 reais. Tá? Então esse é o valor do custo do estoque do Kayak Standard. Beleza? Agora eu vou fazer o cálculo do custo do produto vendido e do custo do estoque do Kayak Gold, tá? Então eu vou copiar essa mesma estrutura aqui, tá? Vou colar ela aqui embaixo, tá? Opa, não deixou eu copiar, deixa eu fazer de novo. Aqui, essa aqui agora eu vou chamar de Gold, né? Gold, tá? Aí vamos lá. Vou ter que aqui usar as mesmas informações que usei lá no Standard, tá? Volume de vendas. Qual é o volume de vendas que eu tive do Kayak Gold? Eu vendi 400 unidades, então eu preencho aqui 400, tá? Qual foi o custo unitário do Kayak Gold? R$ 1.850 por unidade. Custo do produto vendido do Kayak Gold, eu multiplico 400 unidades vezes o custo unitário, cheguei em 740 mil reais, tá? Custo do estoque do Kayak Gold, eu vou ter que descobrir quantas unidades eu tenho em estoque. Com isso resolvemos aqui o que era pedido na questão da letra B, né? Que era para determinar o custo do produto vendido e o custo do estoque de cada produto, beleza? Resolvido então. Por fim, a última pergunta que era solicitada para a gente, né, era para a gente determinar o resultado, lucro ou prejuízo da empresa no ano de 2022. Tá? Para eu saber qual foi o resultado da empresa, eu tenho que calcular uma demonstração do resultado, né, que a gente chama aí de DRE. Tá? Vou colocar aqui um negrito, sublinhado. Como eu começo aqui a minha demonstração do resultado? Coloco receita, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, olha. Eu vou colocar aqui, vou pular uma linha, daí eu vou colocar aqui por produto. Vou colocar aqui. Vocês poderiam fazer o total ou por produto, tá? Eu vou colocar aqui por produto, só para vocês verem como ficaria. Kayak Gold e total. Tá? Então esse aqui eu vou puxar assim.
Esse eu vou dar um espacinho maior, esse ali, ali, desse jeito. Perfeito. Aqui eu vou colocar receita. Vou colocar aqui, olha, receita bruta menos impostos sobre vendas. Essa estrutura aqui a gente estudou lá em contabilidade, tá? Então, eu estou seguindo aqui uma estrutura que nós já aprendemos, tá? Receita líquida menos custo do produto vendido, CPV, igual lucro bruto menos despesas, igual lucro barra prejuízo líquido. Tá? Vou colocar aqui algumas em negrito. Esse aqui eu vou deixar assim, negrito também. Joia. Deixa eu fazer, melhor, deixa eu terminar aqui uma última formatação. Deixar assim. Tá, isso aqui, como é tudo dinheiro, eu vou colocar como contábil. Tá? Então vamos lá. Receita bruta. Tá? Agora sim é que eu vou levar em consideração aquelas informações que eu tenho lá na tabela 1. Tá? Vejam que eu vendo cada caiaque standard por R$2.000. E a quantidade que eu vendi dele foi de 1.000 unidades. Tá? Então, para calcular a receita bruta, eu pego R$2.000, que é o valor do preço de venda desse caiaque, vezes a quantidade que eu vendi. Tá? Receita bruta do caiaque standard, R$2 milhões. Tá? Caiaque Gold, faço o mesmo cálculo. Tá? Pego o preço de venda dele, R$3.000, vezes quantidade vendida, 400. Tá? Então, olha, R$3.000 vezes 400 unidades, 1.200.000. Esse é o valor da receita do caiaque Gold. No total, eu vou calcular um valor total, né, um somatório dos dois produtos. Então, fazendo aqui a soma, eu chego em R$3.200.000. Deixa eu tirar esses zeros aqui, porque eles estão mais atrapalhando do que ajudando, né? Beleza. Agora sim. Então vamos lá. Impostos sobre vendas, tá? Agora é que eu uso esses 10% aqui. Vejam que nesse caso aqui, olha, a despesa que eu terei com impostos sobre vendas é de 10% sobre o preço de venda dos produtos. Tá? Então, eu posso calcular esse percentual aqui diretamente sobre a receita que eu estou tendo dos produtos. Tá? Então, olha, como o imposto é um pagamento, é uma despesa, eu vou colocar aqui com um valor negativo na minha DRE. Tá? Então, 10% vezes a receita bruta, eu encontro quanto eu vou ter que pagar de impostos. Tá? Então, ó, 10% vezes 2 milhões, vou chegar em R$200.000 de impostos que tem que pagar do produto caiaque standard. Tá? No caiaque Gold, a mesma coisa. Eu vou ter que pagar 10% de impostos sobre as minhas vendas de 1.200.000, então eu vou ter que pagar 120.000 de impostos. Tá? Somando o total, vai dar R$320.000. Tá? Para calcular a receita líquida, eu faço a subtração, né? Eu pego receita bruta menos o valor dos impostos. Tá? Então, no caso do standard, 2 milhões menos 200.000, R$1.800.000 de receita líquida. Tá? Essa receita líquida é o quanto efetivamente entrou de dinheiro na empresa, tá? Porque se ela teve um faturamento total de 2 milhões, mais 200.000 ela vai ter que pagar de impostos ao governo, desse total que ela faturou, 200.000
não pertence a ela, tá? Então a gente coloca o cálculo dessa receita líquida para mostrar o quanto de dinheiro entrou na empresa para ela conseguir pagar seus custos e despesas, tá? Então vamos lá. Agora, a próxima linha que eu vou preencher é o do custo do produto vendido, tá? Essa informação aqui eu calculei lá em cima, né? Então, olha, no caso aqui do caiaque Standard, o custo do produto vendido foi 1.350.000. Então eu preencho aqui, olha, 1.350.000. Bom, e o custo do produto vendido do caiaque Gold, eu busco aqui em cima a informação também, né? 740 mil reais é o CPV do Gold, tá? Preencho aqui na DRE, tá? E agora eu faço aqui um somatório, né? Para calcular qual foi o total, tá? Lucro bruto. Como eu calculo o lucro bruto? Eu faço uma subtração entre receita líquida e o custo do produto vendido, tá? Então, olha, lucro bruto do caiaque Standard, 450 mil reais. Lucro bruto do caiaque Gold, 340 mil reais, tá? Total do lucro bruto da empresa no ano, 790 mil reais. Por fim, eu preencho aqui as despesas. Qual é o valor das despesas? 200 mil reais, as despesas gerais. Quando eu vou preencher as despesas aqui na DRE, eu sempre coloco elas na coluna do total, tá? Por que eu faço isso? Porque as despesas pertencem à empresa, tá? As despesas elas ocorrem em função de gastos que a empresa teve com administração, vendas, juros, tá? Elas não pertencem ao produto. Por isso que eu não coloco elas aqui aos produtos. Eu não faço rateio de despesa aos produtos. Eu coloco elas sempre no geral da empresa, tá? Então eu vou colocar aqui na última coluna. Para calcular o lucro líquido agora, eu pego o lucro bruto menos as despesas, chegarei em 590 mil reais, tá? Esse aqui foi o lucro da empresa, porque o resultado ele é positivo, né? Se tivesse ficado um resultado negativo, nós teríamos prejuízo. Joia? É isso. Terminamos aqui a resolução desse nosso exercício sobre rateio de custos, né, e cálculo do custo de produção, tá? Se ficou alguma dúvida, volta, vê novamente a resolução e tenta fazer novamente o exercício e vai praticando até que os conceitos ali fiquem um pouco mais claros, né, no seu entendimento. Valeu, gente! Até a próxima. Falou!